Eu achava que controlava o dinheiro, que ele obedecia minhas planilhas, meus cálculos, minhas metas, mas, no fim, era eu quem obedecia. Eu vivia cercado de números e vazio de vida. Trabalhava 12 horas por dia, dormia 4. Eu dizia que era ambicioso, mas, na verdade, eu só tinha medo. Medo de parar, medo de perder, medo de me olhar de verdade. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu perdi tudo. Eu tinha 34 anos quando minha empresa quebrou. Um erro, uma aposta mal feita. A tela piscou. Os números ficaram vermelhos. E o som do meu coração virou alarme. Naquela noite, eu não consegui respirar direito. Senti uma pressão no peito. E depois, só o silêncio. Eu me vi fora do corpo. O quarto era o mesmo, mas o ar era pesado. Tudo vibrava. E, de repente, não havia medo, só uma certeza. Tudo o que eu julgava importante não era nada. Eu estava em uma cidade sem chão e sem céu. As ruas eram feitas de papéis e de telas de computador. Números flutuavam no ar. As pessoas caminhavam olhando para moedas presas por fios invisíveis, cada uma hipnotizada. Eu tentei falar, mas ninguém me ouvia. E então eu vi ele, um ser imenso, feito de metal e luz. O rosto era humano, mas os olhos eram cifrões que brilhavam onde ele passava. As pessoas se ajoelhavam, entregavam tempo, entregavam saúde, entregavam amor. E ele crescia cada vez mais. E eu entendi. Aquele era o dinheiro, não o papel, não a moeda. Era a entidade do desejo humano. E eu tinha sido um dos seus servos mais fiéis. Eu tentei fugir. Cada passo que eu dava, o chão virava contratos, boletos, extratos bancários. Eu corria sobre eles. E quanto mais corria, mais afundava. As cifras subiam pelo meu corpo como correntes. Eu gritava, mas o som saía em números. 34, 220. Lucro líquido. Eu era uma planilha, um dado. O sistema me devorava. Foi então que ouvi uma voz. Não era humana, era calma, profunda. Ela disse: "Você não entendeu nada, Rafael. O dinheiro não é mau. Você é quem o adora. Você o alimentou com o seu tempo. E o tempo é a única coisa que você nunca poderá comprar." Eu chorei, mas as lágrimas eram notas rasgadas. Cada uma desaparecia no chão, feito de dívidas. A voz continuou: "Você queria controlar o mundo, Rafael, mas esqueceu de si." As luzes se apagaram e tudo virou branco. Eu acordei, hospital, tubos, médicos. Uma enfermeira sussurrou. Ele voltou. Eu só olhei para o teto. Silêncio pela primeira vez. Eu senti a paz. 3 meses depois, eu fechei tudo. A empresa, o carro, o apartamento, vendi o que não cabia mais em mim. Hoje moro no interior. Ganhei menos, mas finalmente respiro. Às vezes me perguntam o que eu vi. E eu digo: eu vi o Deus que todos servimos sem perceber. E ele se chama controle. Eu não sei se morri, mas sei que renasci. Porque o homem que abriu os olhos naquele hospital não era o mesmo que desmaiou diante do computador. Eu ainda uso dinheiro, mas agora, para fora. O dinheiro não me usa. E se você está me ouvindo agora, pergunte a si mesmo: o que é que te controla? Às vezes, não é o dinheiro. Às vezes, é o medo de perdê-lo.